Pastor, posiciona lá pra gente ver a altura da câmera de vocês. Acho que ela tá. Quer que sobe mais um pouquinho aqui? Sobe um pouquinho. Aí vocês têm que só posicionar o... Peraí. Centralizar ela, né? É. Já tá fazendo o vídeo. Tá. Você vai levar o horário. Paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, damos graças ao Senhor nosso Deus por essa noite tão bendita, por essa noite tão especial, onde mais uma vez nós nos reunimos aqui e vocês se reúnem aí na casa de vocês e juntos nós vamos render ao Senhor toda a glória, toda a honra, vamos prestar ao nosso Deus o culto que lhe é devido, culto de louvor e de gratidão. A Bíblia diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então, se você está aí, olha, respirando,
está louvando ao Senhor, você faz muito bem. Essa é uma hora muito oportuna. Vamos fazer uma oração, dando graças ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, nós elevamos a Ti a nossa voz, o nosso clamor, e acima de tudo, Pai, elevamos a Ti a nossa gratidão, por mais uma vez podermos nos reunir, ó Pai, e louvar o Teu nome, prestar ao Senhor o culto de gratidão, declarar que o Senhor é Deus, declarar que o Senhor é bom, declarar que o Senhor é fiel. Recebe, Pai, o nosso culto de adoração a Ti. Seja o Teu nome louvado. Abençoa os Teus servos que estão aqui conosco. Estamos num número bastante reduzido, mas a nossa fé, a nossa esperança continua viva, porquanto o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Assim Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pegou essa aqui? Não, essa aqui é amanhã. Direto? Então assim. Vamos louvar o Senhor com o hino nesta noite. O hino 15 da nossa cristã. Qual é o problema? Glória a Deus. Como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tal pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Pela fé, meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu queria falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu sou não me quis, converter-me não quis, ao Senhor e por mim morreu na cruz. Na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi aqui pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Um dia senti meu pecado revi, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ditoso então deste meu coração, conhecendo o excelso amor, me levou meu Jesus a sofrer na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi aqui pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, nossa harpa cristã, o hino de número 304.
laços de Satã, todos me cercaram. Anjos santos, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus serei, com a Rei amada, no céu estarei. A mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Não estou a contemplar a montanha leve, onde a luta governar está Jesus também. Ele estende a sua mão sobre nós também. Seja assim, por mim, estiver aqui, a face adorada de Jesus verei, com a Grei amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Sempre as mãos do Senhor faz aperecer. Glorioso é Jesus, pode me valer. O meu quarto me abrir pelo mar. Sem Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a Rei amada, no céu estarei. Na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, Ele quis salvar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estaremos dando prosseguimento, fazendo a leitura oficial deste culto nesta noite. Os irmãos que estão aí em casa podem abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 18. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 18, que nos diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas, pedir que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Oremos. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai Santo, Deus fiel, queremos ao Pai te pedir a tua bênção para os irmãos que estão aqui conosco, também os que estão nos acompanhando, Senhor, em suas casas, que a tua bênção seja sobre cada um, Pai, toque em cada vida, abençoa a mente, abençoa o decorrer do culto, Deus, que o Senhor venha falar conosco, Pai, poderosamente, através do ensino da tua palavra, Pai, que os teus servos, Senhor, para falar com a tua igreja, amado Deus, Pai Santo, no nome maravilhoso de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Cumprimento os amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Agora vai ser a hora da gente estar recolhendo os dízimos, as ofertas. E nesse momento que você estiver na sua casa, que tem no seu coração para poder dar ao Senhor, pega a sua oferta, o seu dízimo, apresenta ao Senhor neste momento. Entrega a Ele o seu melhor. Amém? Aqui os que estão também, se tiver a sua oferta, o seu dízimo, nós estaremos recolhendo neste momento. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, quero neste momento, ó Deus, apresentar a Ti, Senhor Jesus, essas ofertas que estão nas minhas mãos, os dízimos, Senhor meu Pai, dos Teus filhos, Senhor Jesus, que de coração, ó Deus, continuam, Senhor, trazendo a sua oferta na Tua casa, mesmo estando em casa, Senhor Jesus, eles sabem, Senhor Deus, que a igreja necessita, Pai querido, de manter-se, meu Pai querido, com as despesas que tem, Senhor meu Pai. O Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um, e em nome de Jesus, ó Deus, eu repreendo todo devorador, eu repreendo, Senhor Jesus, tudo aquilo, ó Pai, que atrapalha os Teus filhos, Senhor Deus, de ofertar. Senhor, se estiverem desempregados, que o Senhor venha abrir as portas, meu Pai querido. Deus, entra com providência e abençoa, multiplica, Senhor Jesus, 100 vezes mais, ó Pai querido, os Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje seria nosso culto do coral, né? E nós sabemos que todos queriam estar aqui, mas infelizmente ainda não podemos, mas logo, logo poderemos. Então nós iremos cantar esse hino representando a todos vocês, coristas, amados do Senhor que estão aí na casa de vocês. É claro que não vai ser a mesma coisa, pode ser que a gente desafine, erre um pouquinho, mas é para honra e glória do nome do nosso Deus, amém? Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor, tu és santo e poderoso, mundo amoroso és tu, Senhor. Glória
Graças a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar pelo pastor que estará nos trazendo a palavra nesta noite. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, te louvamos, Jesus, te agradecemos por até aqui, Pai, Senhor, ter nos sustentado, Deus. E Pai, no momento que iremos entrar na Tua palavra, Senhor Deus, Pai, fale grandemente o Teu povo, Senhor Jesus, as famílias, Pai, que estão na casa, Senhor Jesus, assistindo este culto, Pai. Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado, Pai, alcança o nosso pastor, Pai. E venha, Senhor Jesus, passar cada um de nós, Senhor Deus. Estamos sedentes, Jesus, em ouvir a Tua voz, Pai. Obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Seja louvado e glorificado o nome do Senhor. Eu quero saudar os irmãos com a santa paz do Senhor. Amém. Tanto os irmãos que estão aqui como os que estão nas suas casas também. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um dos irmãos. Hoje nós estamos transmitindo pelo Facebook, mas nós estamos gravando também para depois colocar no YouTube, ok? Então eu acredito que após o término aqui nós estaremos colocando o culto de hoje no YouTube, para os irmãos que não têm Facebook poder participar também, ok? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus, vamos dar continuidade aqui no livro do Apocalipse. Eu enviei no WhatsApp dos irmãos os slides dessa pregação de hoje, os irmãos podem acompanhar em casa, e parece que não está na sequência, mas você vai procurando aí de acordo com o que a gente manda pelo WhatsApp na sequência, vai chegar lá tudo bagunçado, né? Eu vou melhorar essa questão aí. Então, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 13. Louvado seja Deus. Versículo 1 diz assim: Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome no seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a fé e a paciência dos santos. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender,
senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque o número é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos dar continuidade então nessa noite. Estamos aqui um pouco mais da metade do livro do Apocalipse. Ainda temos várias lições pela frente, mas essa lição, essa mensagem de Apocalipse 13, ela é muito comentada em todos os tempos também, e desperta muito o interesse das pessoas, né? As demais partes assim do Apocalipse despertam interesse, mas nem tanto. Agora, Apocalipse 13, que fala sobre a besta e fala sobre o sinal da besta, isso daí é algo que desperta o interesse de muitas pessoas, e é natural, né? A gente quer tomar conhecimento daquilo que está no futuro, das coisas que ainda estão por vir. Então, esse capítulo, ele vai falar de duas personagens, tá? Duas personagens, na verdade 3, né? Mas duas são evidentes, porque a outra já é bem conhecida. Então, as duas personagens são o anticristo e o falso profeta. A terceira personagem é o dragão, que desde lá no começo da Bíblia a gente já sabe quem que é essa pessoa, ok? Então nós chegamos aqui, e essas duas pessoas, elas vêm para dominar o cenário político, econômico e religioso mundial. Então o anticristo e o falso profeta, eles vão dominar o cenário religioso, político e econômico do nosso mundo, tá certo? Daniel, para vocês terem uma ideia, ele fala sobre o seu reinado. É claro que a Bíblia está repleta de passagens, principalmente a respeito do anticristo, mas lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, nos diz a palavra: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, ou a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então Daniel, o Espírito de Deus na vida de Daniel já estava indicando, mostrando que se levantaria alguém no futuro distante, e ele faria uma aliança com muitos. Quer dizer, essa aliança não é somente com Israel, essa aliança é com praticamente todas as nações da terra. E essa aliança é uma aliança de 7 anos, tá? Ele está dizendo aqui, olha, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. E essas semanas de Daniel aqui não são semanas de dias, são semanas de anos, certo? Então, essa uma semana significa 7 anos. E nos diz aqui que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, nesse período de 7 anos, que ele vai prometer paz ao mundo, e na verdade o mundo vai desfrutar de paz, de saúde, e até mesmo de uma certa condição econômica, uma certa condição financeira. Esse período de bonança para as pessoas do mundo será de 3 anos e meio, tá? Quando completarem os 3 anos e meio, ele vai exigir ser adorado como Deus. Então, ele vai vir mansamente, tranquilamente. Ele vai ser aquela pessoa que não vai despertar muita atenção das pessoas no princípio. Apenas aqueles que conhecem a Deus, apenas aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, é que vão saber que se trata da figura do anticristo. Mas a maioria das pessoas não vão ter esse conhecimento, porque ele vai vir tranquilamente. E até o mesmo povo de Israel, em certo sentido, também será enganado por ele. E quando ele exigir adoração, é que o povo de Israel vai perceber a cilada em que estava envolvido, ok? Jesus também ele confirmou esta mesma palavra que Daniel falou no capítulo 9, versículo 27. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 15. Jesus diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então Jesus ele está corroborando, ele está dizendo aqui, olha,
aquilo que foi revelado para Daniel, eu estou confirmando que o assolador virá. A abominação da desolação é o anticristo. É aquele que vai exigir ser adorado como Deus. O apóstolo Paulo também falou sobre isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e os versículos 3 e 4. Ele diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então essa passagem aqui de 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 vai nos revelar o seguinte: que por ocasião do reinado do anticristo deve haver um templo lá em Jerusalém. Esse terceiro templo que o próprio povo judeu está querendo construir, já tem todos os utensílios do templo, já tem todo o dinheiro necessário para levantar o templo, as vestes sacerdotais, todo o sistema de culto do Antigo Testamento já está tudo preparado, os utensílios do templo, tudo está pronto. Eles estão aguardando um momento para começar a construir o templo. Não sabemos como que isso vai se proceder. Na realidade, o povo judeu quer construir o templo no seu lugar original, onde está a mesquita do Domo da Rocha, em cima ali da esplanada das mesquitas, Tem o Muro das Lamentações embaixo, e em cima estão as mesquitas. Era lá que existia o antigo templo nos dias de Jesus. E o povo de Israel quer construir esse templo, nesse mesmo lugar. Não sei como que eles vão fazer, mas possivelmente o anticristo ele vai conceder que as nações tenham assim um entendimento entre elas, para que eles possam de fato reconstruir o templo. Então, quando o anticristo reinar, o templo de Jerusalém estará reconstruído. Mas segundo nós temos algumas informações, eles conseguem levantar esse templo em apenas 6 meses. A tecnologia atual, com todo o sistema construtivo moderno, com todo o dinheiro que eles têm, com toda a tecnologia que eles têm, eles são capazes de construir esse templo em apenas 6 meses. Então às vezes o pessoal pensa: nossa, mas então vai demorar para construir? Não, demorar para construir não demora. Eles só estão precisando do aval para poder construir o templo, mas tudo está preparado. Então, amados, não estranhe se daqui para o final do ano, daqui para o ano que vem, esse templo estiver pronto. Não estou dizendo que vai ficar pronto, não estou dizendo que eles vão construir, mas se eles quiserem, dentro de um ano, esse templo está completamente levantado de pé, e eles estão lá dentro oferecendo seus sacrifícios como no Antigo Testamento. E Paulo fala aqui desse homem que se levanta ou que se opõe contra tudo o que se chama Deus ou se adora, tá? De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esse homem, ele de fato vai ser uma personificação de Satanás, um homem que será totalmente dominado por Satanás. Aqui a palavra de Deus nos diz que o dragão vai entregar a ele todo o poder, vai entregar a ele toda a sua força, vai entregar a ele todo o seu poder. Então é natural que esse homem domine o mundo de uma forma como nunca se viu antes na história, ok? Na continuidade, versículos 1 e 2 diz assim: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E o versículo 2: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. João, ele vê uma besta que subiu do mar e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta, como eu já falei antes, ele recebe o poder do dragão, que é Satanás, tá? Notem a semelhança com a passagem do capítulo 12 e o versículo 3, que nos diz aqui, e vi outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e
sobre as suas cabeças 7 diademas. Então, eu falei a semana passada que o anticristo ele é a personificação de Satanás, tá? Porque o apóstolo João ele tem uma visão de Satanás como um grande dragão com 7 cabeças e 10 chifres. E aqui nós vamos ver a besta igualmente com 7 cabeças e 10 chifres. São duas personagens, Satanás e o anticristo. Só que todo o poder de Satanás está investido neste homem. Por isso que quando João ele vê, ele contempla este homem ou essa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Aí alguém pode pensar, meu Deus, então vai aparecer uma fera assim na terra com 7 cabeças e 10 chifres? Não, com certeza não. Isso aqui fala de poderio militar, de poderio econômico e de poderio político, tá certo? Muito possivelmente o anticristo ele vai dominar um grupo de nações poderosas que vão entregar para ele toda a sua soberania, como hoje nós já estamos observando no mundo. Então essas nações vão entregar para ele todo o poderio, tá certo? O anticristo, como eu já falei, ele é a personificação de Satanás, e ele reinará através de uma aliança de nações e seus governantes. Esse reino do anticristo, tá? Ele terá elementos dos 4 grandes impérios mundiais do passado. Quais foram eles? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então Babilônia era o leão, Medo-Pérsia o urso, a Grécia o leopardo e Roma era o animal terrível. Se você notar bem aqui, João ele tem uma descrição, ele vê essa besta como semelhante ao leopardo, tá? Que tinha pés de urso, a sua boca falava, ou a sua boca era parecida com a boca do leão. Então ele personifica, ou ele tem elementos dos 4 grandes impérios mundiais, tá? Então se você observar lá em Daniel, você vai encontrar a mesma descrição feita por Daniel de uma forma um pouco diferente, ok? Continuando, os versículos 3 e 4: e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Uma de suas cabeças, como que foi cortada. Como o anticristo ele vai governar através de uma aliança de nações, significa que um desses reinos, ou governante, a gente não sabe se o reino inteiro ou o governante desse reino, ele vai sofrer um golpe mortal. Alguma coisa vai acontecer. Não sei dizer se o problema vai ser um problema econômico, um problema político, ou se será a morte do próprio governante. Sei lá, vamos pegar o Macron aí da França, por exemplo. Vamos dizer que ele compõe a aliança com o anticristo, e de repente ele é morto, tá? Pode ser. Ou de repente a França, não estou dizendo que é a França, só estou citando exemplo. Alguém pode dizer assim, o pastor está dizendo que o Macron faz parte. Não estou dizendo nada, amém? Apenas exemplo. Poderia pegar qualquer país aí, que me vem na mente a França e o Macron, tá? Digamos que ele é morto e o anticristo vai lá e ressuscita ele, tá? Ou de repente, se a França sofreu um grande colapso financeiro ou econômico, o anticristo vai lá e socorre a França e coloca ela de pé novamente, tá? A partir desse momento, o anticristo ele vai tomar mais poder e notoriedade no mundo inteiro. Todo mundo vai olhar para ele. Se já olhava com bons olhos, agora vão olhar com muito mais interesse, porque esse homem demonstrou, ou vai demonstrar, que ele não é apenas um governante ou alguém que veio para dominar o mundo assim na parte econômica ou política. Ele também é um homem cheio de poder espiritual. Ele é um homem cheio de sinais, ele é um homem cheio de mistérios, ele é um homem cheio de prodígios. Então, irmãos, imagine você, quem é que vai resistir a esse homem? Quem é que vai resistir a um governante tão poderoso? Se hoje, com essa situação que o mundo está vivendo, se levanta qualquer um que tenta resolver a situação, todo mundo já fica de pé para aplaudir, imagine então, quando aparecer o anticristo, que vai fazer fogo descer do céu. Será que a humanidade vai ter chance? Será que a humanidade vai ter escapatória? Eu acredito que vai ser muito difícil esse tempo, ok? Então, na continuidade, irmãos, nesse tempo de apostasia,
onde aquilo que os homens falam tem mais valor do que a palavra de Deus, não será difícil para o mundo adorar uma pessoa que parece ser Deus, que opera sinais milagrosos e resolve os problemas das pessoas, tá certo? Nós estamos tendo uma experiência no Brasil e no mundo agora, e essa experiência é muito interessante, e na realidade é um teste também, tá? Os governos estão chancelando a população de modo geral, ou seja, as economias estão passando por dificuldades, estão passando por problemas, nós estamos tendo grandes dificuldades financeiras. Quem é que está tomando a dianteira para resolver o problema do povo, assim pelo menos amenizar a situação? O governo. Então no Brasil tinha muita gente desempregada, ainda tem bastante gente desempregada, que não estava recebendo nem seguro-desemprego e nem estava recebendo nenhum tipo de auxílio, e agora por 3 meses vai ter R$600 na conta. Olha que maravilha. Isso é bom ou ruim? É bom? Não é bom? Então isso daí vai gerando na mente das pessoas digamos assim, uma conivência com o Estado e, digamos assim, um desejo de ser amparados. Quando o Estado geral, no mundo inteiro, começar a oferecer para o povo, tá, essa condição de ajuda, de auxílio, vai ser difícil uma pessoa não concordar com o governo, vai ser difícil uma pessoa não aceitar o governo. Eu estava vendo hoje uma notícia sobre a China, e olha que coisa interessante, 99% dos chineses, e lá é um país comunista, né? 99% dos chineses dizem que o governo ele é muito bom, é um excelente governo, tá? Porque a China hoje ela explodiu em termos de crescimento, mas é um governo que não dá liberdade para as pessoas, você vive tutelado pelo Estado, e as pessoas gostam disso. Por quê? Porque o governo dá o que elas precisam, dá emprego, dá condição financeira, dá comida. Então elas veem o Estado como Deus, elas enxergam o Estado como Deus, e isso é um grande perigo, isso é um grande problema. E aí vem uma pessoa e personifica esse Estado, no caso o primeiro-ministro chinês, tá? Ele personifica o Estado. Então quando alguém fala assim, o Estado chinês, quem que é o Estado chinês? Personificado no primeiro-ministro, ou no presidente que seja, tá? Que ele é primeiro-ministro, né? Então é personificado nessa pessoa. Então todo mundo, em vez de falar assim, o Estado tal, né, vai falar assim, o governante tal está nos concedendo uma boa vida. E é por esse viés que o anticristo ele vai trabalhar na sociedade humana e vai dominar o mundo inteiro. Vai ser difícil alguém discordar do governo, vai ser muito raro alguém discordar, porque afinal de contas, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho escola, se eu tenho alta tecnologia, se eu tenho tudo, para que eu vou reclamar do governo? Não precisa. Mesmo que esse governo tire a minha liberdade, mesmo que esse governo me impeça de eu ir e vir, mesmo que esse governo me impeça de eu expressar minha fé, não tem problema. O governo me dando o que eu quero, o que eu preciso, está tudo tranquilo. Então é isso que eles estão implantando na cabeça das pessoas. As pessoas estão aceitando, talvez até inconscientemente, mas as pessoas estão concordando, estão aceitando esse tipo de governo. Vamos continuar aqui. O versículo 5 a 8. E foi-lhe dada ao anticristo, né, a besta que subiu do mar, uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Como eu sempre tenho falado, irmãos, 42 meses, 3 anos e meio, essa aqui é a primeira parte da grande tribulação. Você pode perceber que o apóstolo João fala muito sobre isso daí, um tempo, metade de um tempo, 3 anos e meio, 42 meses, e vai por aí afora, 1260 dias. Ele usa essas expressões para falar do mesmo período, que é a primeira parte da grande tribulação. Porque a grande tribulação em si, nós ainda vamos falar sobre ela, é a segunda parte dos 7 anos. Porque a primeira parte o mundo vai ter paz. Sabe quem vai sofrer na primeira parte? Os que servem a Deus. Então o mundo vai estar em paz, o mundo vai estar bem, e o povo de Deus sofrendo. Mas sofrendo por conta do quê? Sofrendo tão somente por causa da fé, por não concordar de adorar o governo, de adorar o Estado, de adorar esse governante mundial. É só por conta disso.
Então, durante 3 anos e meio, o mundo vai ter plena paz, segurança, tranquilidade. Quem vai sofrer apenas os que servem a Deus, como nós vamos falar aqui daqui a pouquinho. Ele atuará por 42 meses, 3 anos e meio, sendo louvado, adorado por aqueles que o reconhecerem. Mas, irmãos, um fator terrível é que ele fará guerra contra os santos, e o pior de tudo, ele os vencerá. É o que diz aqui a palavra, né? Versículo 7: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então foi permitido a ele, foi dado a ele esse poderio de ele fazer guerra contra os santos e vencer. Então, queridos, vai ser um tempo de muita angústia para aqueles que servem a Deus, para aqueles que estiverem aqui por ocasião da grande tribulação, desse tempo que eu acredito que está próximo, que está chegando, tá? Ele vai fazer guerra, e Deus tem poder. Essa frase, ela corrobora a visão de que o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 6 e 2, é o anticristo. Nós vamos ler novamente Apocalipse 6 e 2, que nos diz assim, olha: e olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Eu falei, quando eu falei sobre o capítulo 6, que esse cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, esse daqui é o anticristo. E aqui nós temos, nesse versículo que nós acabamos de ler, que verdadeiramente esse cavaleiro é o anticristo, porque foi ele que verdadeiramente recebeu esse poder. Então, uma continuidade aqui, irmão, o mundo todo estará debaixo do seu domínio, tá certo? Toda a humanidade estará debaixo do domínio do anticristo, ok? Nós vamos passar mais para frente aqui, versículo 11. Versículo de número 11: a besta que saiu da terra. A besta que saiu da terra. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e ele falava como dragão. Esta segunda besta, ela tem uma característica muito interessante. Ela parecia um cordeiro. E aqui fala, digamos assim, um cordeiro. O que é um cordeiro? Um cordeiro, quando você pensa num cordeiro, você pensa em que? Em mansidão, você pensa em tranquilidade, você pensa em altruísmo, você pensa em Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus, ele veio manso, humilde, tá certo? Quando João Batista estava batizando e Jesus veio até ele, João Batista olhou para Jesus, apontou para ele e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no reinado do anticristo também vai aparecer um cordeiro, certo? Vai ter um cordeiro lá, e esse cordeiro, ele é o falso profeta, porque a Bíblia nos fala aqui que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Quer dizer, só aparência, e possivelmente fala de um grande líder religioso, de uma pessoa que ela vai ser o canal de ligação, digamos, entre o povo e o anticristo, vai ser o porta-voz dele, tá certo? Ele falava como dragão. Irmãos, toda religiosidade que nega a fé genuína em Cristo, que substitui a palavra de Deus por discursos humanistas, é uma religiosidade satânica, pois não compreende que o maior problema do homem é o pecado, que para essas pessoas o pecado hoje ele não existe. Então hoje, claro, nós temos que estar preocupados com a questão ambiental, é importantíssima, nós temos que defender a natureza. Um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus não anda por aí poluindo os rios, não joga lixo em qualquer lugar, tá certo? Nós temos que ter plena consciência. A questão social, né, de ajudar as pessoas, nossa, tudo isso é muito importante e nós fazemos isso daí. Mas há uma diferença entre você viver esse tipo de coisa e você pregar a verdade do Evangelho. Quando nós substituímos o Evangelho por uma mensagem apenas humanista, de globalização, contra o aquecimento global, coisa parecida, essa religiosidade,
ela deixou de servir aos interesses do reino de Deus. Ela se tornou satânica, meramente humana, porque não se fala nada contra o pecado, só se fala contra os problemas que os homens enfrentam. Por exemplo, queridos, essa questão mesmo desse vírus. Eu acredito que na mente dos irmãos, dos que estão nos assistindo também, isso daqui é uma pequena parte do juízo de Deus, uma pequena parte daquilo que Deus ainda vai trazer sobre a terra. Nós entendemos isso daí, mas será que os de fora percebem isso? Será que eles entendem que é Deus que está chamando a atenção da humanidade, chamando a atenção do mundo? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas estão assim lesadas, completamente lesadas, a respeito do que está acontecendo no mundo e que é Deus que está bradando do céu para o povo acordar. Então toda religiosidade que ela não contempla, que ela não fala a verdade do Evangelho e não prega contra o pecado, é uma religiosidade totalmente satânica, certo? E nós estamos observando muito isso aí no mundo, inclusive até mesmo no meio evangélico, pessoas que estão se distanciando da verdade bíblica para abraçar causas meramente sociais. Eu repito, irmãos, nós temos que fazer o trabalho social, e nós fazemos, essa igreja aqui faz esse trabalho, mas o discurso não pode ser apenas social, o discurso tem que ser espiritual. Nós ajudamos as pessoas, mas nós pregamos o Evangelho. Nós abraçamos as pessoas, mas nós falamos as verdades eternas que elas precisam ouvir. Porque de outro modo, querido, não adianta eu dar comida para o povo e ele perecer para o inferno. Não adianta eu resolver o problema do aquecimento global. Não adianta eu falar para as pessoas ficarem em casa e para não pegar o vírus e elas morrerem do vírus do pecado. Vocês compreenderam qual é a lógica desse tipo de mensagem? Então, essa mensagem que o falso profeta vai pregar é uma mensagem meramente humanista. Tá? Se vocês for pesquisando na internet, vocês vão achar muitas e muitas coisas. Tá? Muitas. Tá? O versículo 12 ao 15 vai falar assim, que o falso profeta ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem quem? A ele? Não, adorem a primeira besta, que é o anticristo, certo? Cuja chaga mortal fora curada. E ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Vai ser um tempo de sinais extraordinários. E quando isso acontecer, coitada da humanidade, vão cair igual assim, é um passarinho mesmo, uma arapuca, e vão achar que aqueles homens são grandes homens de Deus, quando na verdade não são, tá? E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta que recebera a ferida da espada divina. Então quem vai, digamos assim, levar a humanidade para adorar a besta é o falso profeta. Sabe quando o anticristo ele vai ficar na dele, bem tranquilão, e vai ter um agente trabalhando por ele, para que ele seja adorado? O falso profeta, ele vai fazer esse papel, esse trabalho. Na história recente, nós temos algo semelhante. Os irmãos já ouviram falar de Hitler, né? Certo? Vocês já ouviram falar de Goebbels? Não ouviram falar de Goebbels? Os irmãos em casa, pesquisem sobre Goebbels. Quem foi Goebbels? Ele foi um ministro de propaganda de Hitler. O Goebbels foi o camarada que elevou a Hitler. Foi o camarada que colocou Hitler no pedestal para as pessoas adorarem ele. Então nós temos, digamos assim, simbolicamente, um retrato do reinado do anticristo através de Hitler e de Goebbels. Eu até mandei um link para os irmãos, quem recebeu os slides, tem aí um link sobre um documentário. Ele é um documentário em inglês, mas é legendado, que dá para vocês entenderem perfeitamente o que eu estou dizendo, tá? O que esse Goebbels foi capaz de fazer? Ele verdadeiramente elevou a Hitler. Ele colocou Hitler no pedestal. E é justamente isso que o falso profeta vai fazer em relação ao anticristo. O próprio Goebbels ele dizia assim, que um homem como Hitler não podia ficar sem alguém ao lado dele para fazer a propaganda dele. Hitler era um homem muito importante e precisava de alguém
para estar ao lado dele e para que o reino dele fosse elevado às alturas. Isso Goebbels falou. Tá? E se os irmãos não sabem, o próprio Hitler, ele foi capaz, irmãos, de arrebatar multidões com seus discursos inflamados. Hitler, ele colocava milhares e milhares, tipo 100 mil pessoas num estádio, e ele falava das 6 da manhã ao meio-dia. Ele falava por 6 horas, com o povo de pé e o povo vibrando com as palavras dele. Ele era tremendo. Por onde ele andava, ele era aclamado como o grande Führer. E ele pregava o terceiro Reich, ou o terceiro reino. Ele acreditava, na cabeça dele, que ele ia estabelecer um reinado na terra. Só que o Hitler passou, porque ainda não era o tempo de Deus. Porque enquanto não chega o tempo de Deus, os homens podem até tentar, mas não conseguem. E outros na história tentaram, mas também não conseguiram. Tá certo? Então, para nós irmos encerrando, que a mensagem assim, pela internet é muito reduzida, eu tenho até dificuldade de ficar falando, porque não dá para você explanar direito, né? Então, os irmãos, depois entrem nesse link que eu mandei para vocês vão perceber o quanto que eu estou dizendo, tá? Versículos 16 a 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. O que vemos nesses dias de pandemia é uma amostra do que virá em termos de controle total. Eu acho que vocês estão percebendo, né? O mundo já tem toda a tecnologia para que isso aconteça, bastando apenas o quê? Um evento que possa desencadear o governo do anticristo. A marca da besta, aqui identificada pelo número 666, simboliza a extrema iniquidade desse governo, pois o número 6 é o número do homem, conforme diz aqui a palavra, tá? A repetição do número 666 simboliza a trindade satânica, composta por Satanás, pelo anticristo e pelo falso profeta, tá? Então, assim como tem a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também tem a trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta. É uma imitação barata e oposta daquilo que é de Deus, ou daquilo que é Deus. Então, o 666 simboliza a trindade satânica e o desejo do homem de querer ser melhor do que Deus, mas que nunca ele vai conseguir. Amém? Nunca ele vai conseguir. Então, queridos, esse capítulo, ele revela como o homem sem Deus se torna aliado de Satanás e leva toda a humanidade à ruína e à perdição. Que o Senhor nos guarde de tudo isso, que o Senhor nos proteja de tudo isso daí, que a nossa mente não seja levada. Irmãos, eu estava vendo na Colômbia, pequena, acho que uma foto, né? Eles estão prendendo ao pé das pessoas no cerco, na rua, pessoas que estão desrespeitando a quarentena. Isso é um absurdo. Então está lá mandaram fazer mesmo, e as pessoas com o pé preso dentro, porque desrespeitaram a quarentena. Então o controle total hoje é muito fácil. Se você perceber bem uma coisa, né, às vezes, não sei se até você que está em casa possa até ter falado isso, né, não sei, eu não estou aqui jogando direto para ninguém, né, estou apenas falando. Mas, por exemplo, a Bíblia fala, Jesus dizendo assim, que nós seremos aborrecidos até dos nossos irmãos e familiares. Seremos aborrecidos por todos. Vão nos denunciar. Não tem uma semelhança com os dias de hoje? Você está na rua e fala assim: o que você está fazendo na rua? Vai para casa. Se está tendo algum tipo de reunião, está tendo uma reunião ali, a polícia vai lá. Irmãos, isso daqui é apenas um ensaio. Eu acho que eles estão fazendo um ensaio muito bom. Eles estão fazendo um teste muito agradável. Eu não estou contra nada do que estão fazendo no sentido de proteger a saúde da população. Mas, todavia, isso daí, tenha certeza de uma coisa, é teste. Não fique pensando vocês que isso daí é algo que não foi planejado, que é algo que veio assim, que caiu de paraquedas. Esquece isso daí. Isso daí é coisa para criança, né? Nós sabemos, irmãos, que tem coisa por detrás. O governo mundial está atuando.
Depois, se vocês tiverem paciência, entrem na internet e comecem a pesquisar documentários atuais desses dias agora, dessas semanas, a respeito de como os governos estão estabelecendo o controle total por causa da pandemia. Tem tudo a ver, irmãos, tem tudo a ver. O controle está generalizado, e eles agora já perceberam como que eles conseguem controlar a população mundial. Agora já está, o teste está feito. Quem sabe depois do teste vem a prática do governo mundial, tá certo? Amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, e que nós como igreja possamos continuar orando, buscando ao Senhor e adorando o seu santo, sublime e maravilhoso nome. Amém? Então que Deus abençoe. Irmãos, para domingo nós vamos fazer aqui o nosso culto das primícias, tá certo? Nós fizemos uma inversão, mais por conta da necessidade de arrecadar alimentos. Então a equipe da assistência social já está planejando no próximo sábado e domingo, aliás, no próximo domingo, os irmãos que moram aqui no centro, né, da cidade, aqueles que puderem vão trazer os alimentos aqui na igreja. Os irmãos sabem que durante todo o dia tem pessoas orando aqui na igreja, e estaremos aqui para receber os alimentos também. Você que mora nos bairros, também já foi designado pessoas para você levar o alimento na casa dela, ou ela ir na sua casa buscar os alimentos também. Então, meus queridos, nesse fim de semana, coloca à parte o alimento que você destinou para a assistência social, e se você não puder trazer, não puder levar na casa da pessoa, entre em contato com a assistência social, a Sibéria, a Maria Helena. Se você não tem o telefone, entre em contato comigo, que eu passo o telefone delas, para que você possa entrar em contato e o pessoal da assistência social ir na sua casa retirar o seu alimento, tá bom? Estamos aí entrando numa fase um pouco mais complicada, e nós temos que nos juntar, nos irmanar mesmo, de fato, irmãos, e nos ajudar em nome de Jesus, tá bom? Então que Deus possa abençoar grandemente a todos. Amanhã à noite nós temos culto nos lares, o culto da família, tá? Então faça o culto familiar. Lá em casa a gente está fazendo de terça e quinta às 8 horas da noite, tá certo? E faça o culto também na sua casa. Se você não puder fazer às 8, faz às 9, faz às 8h30, faz às 7h30, mas não deixe de fazer. Os irmãos que fazem parte do relógio de oração, continuem orando, não parem. E os irmãos que estão também escalados para o trabalho, o plantão de oração aqui na igreja, nos domingos, não deixe de estar presente também. Venha estar com a gente, venha orar ao Senhor, venha buscar a presença do nosso Deus, porque Deus é o único que pode nos socorrer e nos ajudar. Hoje mandei aí no zap dos irmãos um videozinho que eu recebi lá de São Paulo, né, de São Bernardo. Eu acho que os lojistas dali se comunicaram, e num determinado horário todos eles saíram na frente das suas lojas ou fábricas ali, e dobraram os joelhos e começaram a buscar a presença de Deus. Aquilo é muito lindo, irmãos. Eu tenho certeza que, apesar da crise, apesar do sofrimento, Deus está despertando as pessoas. Nunca antes eu vi um negócio desse acontecer, de pessoas de joelhos dobrados no meio da rua, buscando a presença de Deus. Até estamos parecendo uns muçulmanos agora, né? No meio da rua, dobrando o joelho, orando. Que a igreja do Senhor possa fazer isso, irmãos. Orar, buscar a presença de Deus, adorar o Senhor, porque somente Ele é que pode nos socorrer. Amém? Amados, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé, agradecer a Deus de oração. Glória a Deus. Quem que morou aí? Aurélio, vem cá, Aurélio, vem fazer a última oração aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por este culto, meu Pai, pela palavra, Senhor, que nos impactou, Senhor. Pode nos abençoar, Senhor, nossos irmãos que estão nos seus lares, meu Pai. Venha, Senhor, vestir-nos, meu Pai, de tua poderosa graça, meu Pai. Venha, Senhor, nos fortalecer para que juntos, Senhor, nós possamos, Senhor, passar por esta pandemia e sair vitoriosos, meu Pai. Ó, Senhor, abençoa, Senhor, a cada irmão, Senhor, que não pode estar presente, meu Pai, que está aqui no banco do seu lar, Senhor. Deus, Senhor, abençoa grandemente a tua igreja. Venha, Senhor, nos livrar, Senhor, de todo mal, Senhor, cobrindo, Senhor, com a tua couraça, Senhor, para que nós possamos, Senhor, sair mais revestidos, Senhor, e fortalecidos, meu Pai, para a tua honra e glória, em teu santo nome, Jesus. Amém. Pega suas mãos para o céu. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai,
e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. A vitória é minha, pelo sangue de Jesus. A vitória da minha casa, pelo sangue de Jesus. A vitória da igreja, pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém?